Olá, meus alunos, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar sobre o tema desigualdade social, né? Um tema proposto aí, um conteúdo proposto pela Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo, com o conteúdo A Desigualdade entre os Homens como Desafio da Política e a habilidade em identificar situações de desigualdade social, sobretudo no Brasil, e abordá-las de uma perspectiva problematizadora e crítica. Então, esse é o nosso desafio de hoje, falar sobre a desigualdade social. E já nos cabe aí, então, uma primeira reflexão. Existe desigualdade? Onde ela está presente? A gente tem que sempre dar um conceito. Quando nós vamos falar de alguma coisa, né, a gente tem que dar o conceito. O que é desigualdade? Então, primeiro, para dar os conceitos de desigualdade, vamos buscar o seu antônimo, né? A desigualdade significa, é o contrário de igualdade. Então, isso significa que existe algum tipo de diferença, né? Quando se fala, então, em desigualdade social, significa que as pessoas socialmente são diferentes em alguma perspectiva, né? Então, quais são essas perspectivas que nós podemos aí atribuir à questão da desigualdade social? Para essa reflexão, né? Para essa reflexão, eu vou invocar dois pensadores, Marx e Tocqueville. Por que eu pego esses dois pensadores? Porque eles têm o pensamento contrário, né? Para não ficar somente em uma única linha de pensamento, eu vou apresentar duas linhas de pensamento e se você quiser estudar mais, você vai ver que tem várias linhas de pensamento sobre a questão da desigualdade social. Eu trago dois porque eles são para dar o contraponto, né? Para que nós não ficamos fechados dentro de uma caixa pensando somente em uma linha ideológica dentro aí dessa questão da desigualdade social. Muito bem. Vamos tratar primeiro em Marx. Não tem como falar em desigualdade social e não trazer o filósofo alemão Karl Marx para a discussão. Marx ele vai dizer basicamente na aula, uma falar de Marx daria para falar em umas 3, 4 videoaulas no mínimo, né? Mas basicamente Marx vai dizer assim que todas as relações sociais elas são norteadas pelo econômico. O econômico define o social, né? Então todas as relações econômicas definem a sociedade. O modo de produção vai definir a sociedade. A infraestrutura define a superestrutura, né? Isso é o motivo de uma aula futura que podemos abordar aí. Mas então o econômico para o Marx ele é muito relevante. Então a desigualdade para o Marx também tem relação com o econômico. Ele vai dizer que a sociedade ela é desigual economicamente e na questão das relações de consumo, de trabalho, na relação de produção. Ele vai falar que o que causa essa desigualdade é justamente o que é o conceito de mais-valia, que é a apropriação do trabalho das pessoas, o excedente, né? Então, só rapidamente, né? O tema é complexo, mas vamos tentar de forma rápida passar. Um trabalhador ele produz, né? E ele ganha X para produzir. Só que a produção dele, do trabalho dele, é 2x. Esse X a mais que ele produz e que ele não recebe, e que fica para o dono do meio de produção ou detentor da mão do meio de produção, das ferramentas de produção, vamos dizer assim, é a mais-valia, que ele vai dizer que é uma apropriação do trabalho da pessoa que produziu aí esse 2x. E enquanto houver desigualdade na distribuição desse excedente do que é produzido, existe aí a desigualdade social. Enquanto não for compartilhado de forma igual todo o excedente do que for produzido a mais, né, do que a pessoa recebe, isso está aí está o grande ponto da desigualdade. E ele vai falar uma coisa mais ainda, ele vai falar assim que a igualdade é um meio para a liberdade. Ninguém é livre
se enquanto houver a desigualdade. A desigualdade ela impede que a pessoa seja livre. Né? Então, a igualdade seria um meio para a liberdade. Esse é o pensamento, muito rapidamente, de Karl Marx. Um outro pensador que eu trago aqui para vocês é o filósofo francês Alex de Tocqueville, e ele vai pensar aí a questão da desigualdade social de uma forma um pouco mais branda e não vai buscar muitos aspectos econômicos para lidar sobre esse assunto. Primeiramente, ele vai falar numa igualdade política que existe, por exemplo, na democracia. Na democracia, onde a manifestação da vontade popular ela é manifestada pelo voto, por exemplo, ou numa assembleia, numa democracia direta, ou na escolha do seu representante, numa democracia indireta, o voto vale um independente de qualquer coisa. Numa democracia, o rico, o pobre, o voto vale um de qualquer jeito. Então, isso é uma forma de igualdade. No que tange a igualdade política, numa democracia, todos são iguais. E ele vai trazer um tema interessante sobre a igualdade. Ele vai falar assim que a igualdade ela é algo que naturalmente vai acontecer na história da humanidade. Ele observa a desigualdade da história, né, se pegar desde a antiguidade até o tempo dele na França aí do século XIX, ele observa que gradualmente a desigualdade está diminuindo. Ele atribui até isso de forma, fala assim, isso é providencial, como se fosse, se a igualdade fosse conduzida por uma força divina e ao longo dos séculos essa desigualdade ia diminuindo, né? Ia diminuindo até chegar ao ponto onde todos seriam iguais. Então ele vai trabalhar essa noção de igualdade num campo mais político e não econômico, né? Ele vai falar assim que, por exemplo, na democracia a igualdade a igualdade de condições ela é circunstancial, né? Então é dessa forma a gente acaba em certa medida impedido de perceber tanto a desigualdade. Então, o que é uma igualdade circunstancial? Ele vai dizer assim: olha, o pobre pode ficar rico e o rico pode ficar pobre. Existe ascensão social, existe mobilidade social. Né? Não necessariamente como era na questão das castas, por exemplo, na Índia, no século passado, onde quem nascia numa casta ia morrer naquela casta e não tem mobilidade social. O Tocqueville percebe nos países que estão buscando a democracia essa possibilidade de mobilidade. Então, ele vai falar que a igualdade ela é circunstancial, é possível, né, que as pessoas, em certa medida, possam serem iguais, possam ficar ricas ou ficar pobres. Ele vai falar isso é possível, né? Porque ele vai falar assim que não existe regras rígidas que causem a estagnação social. Então, como não tem regras que provoquem a estagnação social, tudo é possível, tudo é circunstancial, né? Então, ele vai falar assim, o que existe no nosso meio é uma percepção de igualdade. A grande questão aqui, diferente de Karl Marx, Tocqueville, ele vai defender que a igualdade não está ligada à liberdade. Marx vai dizer que a igualdade conduz à liberdade. Tocqueville vai falar, igualdade é uma coisa, liberdade é outra. A liberdade ela é ação humana, é uma luta constante para ser livre. A igualdade de condições não, a igualdade de condições é um processo histórico que gradualmente todas as sociedades são levadas a essa igualdade. Agora, a liberdade é construção humana. Só que ele aponta um problema para a igualdade. Ele vai falar assim: no momento que todos são iguais, nós corremos o risco de pensar somente em nós mesmos. Nós corremos o risco do individualismo, o risco do egoísmo. E esse egoísmo nos afasta da liberdade. Porque ele vai tratar a liberdade, no que tange a liberdade política, como um olhar para o todo, um olhar para o coletivo.
E ele vai falar assim que na igualdade de condições, muitas vezes as pessoas se afastam das reflexões do que é coletivo, sufocando as virtudes públicas e, por consequência, levando as pessoas a serem governadas e meras ovelhas obedientes, né? Então ele vai falar assim, olha, a igualdade de condições pode conduzir as pessoas para a liberdade, mas também pode conduzir as pessoas para o despotismo quando elas abandonarem a reflexão do que é público. Né? E ele tem uma frase forte que ele vai dizer assim: ora, só conheço duas maneiras de fazer reinar a igualdade no mundo político: dar direito a cada cidadão ou não dar a nenhum, a ninguém. Né? Então veja bem, existe igualdade quando ninguém tem direito. Todas as pessoas não têm direito algum. Ou também todas as pessoas têm direito. Então ele vai falar assim: olha, a igualdade pode reinar tanto na liberdade, numa democracia, como num despotismo, num Estado autocrático. Então a liberdade deve se fazer uma análise mais profunda da liberdade, não meramente, segundo Tocqueville, como Marx, não, olha, temos que ter todas aí as questões econômicas todos iguais e aí nós caminhamos para a liberdade. Tocqueville vai falar, não, calma lá. A liberdade não depende, não é consequência da igualdade, né? A democracia é o ponto onde a liberdade e a igualdade se unem. É o momento onde ambas existem conjuntamente. No entanto, não significa que isso vai acontecer. Ela fala assim: olha, nós podemos ser conduzidos para a igualdade, no entanto, podemos ser levados para um despotismo, onde as virtudes cívicas estão sufocadas, onde as pessoas não se preocupam com o que é público, onde a alma, o sentimento de cidadão está fragilizado. Nessa situação, pode reinar a igualdade, mas não vão encontrar a liberdade. Então, Tocqueville ele trabalha essa relação entre igualdade e liberdade, olhando para a liberdade e fala: olha, é para a liberdade que nós temos que olhar, é com a liberdade que nós temos que ter cuidado, porque a igualdade nós seremos conduzidos a ela naturalmente, né? Então, essa reflexão sobre igualdade e liberdade é muito cara nas obras de Tocqueville, quando ele trata na obra A Democracia na América. É uma obra aí que eu tive a oportunidade de estudar e realmente faz reflexões muito pontuais sobre essa relação entre liberdade e igualdade. Bom, no mundo de hoje, como que funciona essa nossa percepção de igualdade, né? Nós temos, quando se fala em igualdade hoje, não trabalhamos muito a questão da igualdade econômica. Quando fala assim, olha, todos são iguais perante a lei. Isso é um princípio constitucional, está na Constituição brasileira. Os princípios de igualdade está na Constituição brasileira. E que igualdade é essa? A igualdade que trata hoje, no mundo que nós vivemos, no mundo contemporâneo, são de duas maneiras: a igualdade perante a lei e a igualdade de direitos. O que significa isso? Igualdade perante a lei. Todos vão ser, o rigor da lei vai ser igual para todo mundo. Esse é o princípio. Se eu cometer alguma ação e essa ação for fora da lei, a lei vai trazer a sua sanção, como traria para qualquer outra pessoa. Então, quando se fala em igualdade perante a lei, fala assim: olha, o judiciário tem que tratar as pessoas da mesma forma. Né? Matar alguém é crime. Todo mundo que matar tem que sofrer a sanção legal. Ninguém está excluído dessa sanção. É isso que é igualdade perante a lei. Igualdade de direitos é assim: o direito não pode acolher apenas um particular, ele tem que acolher a todos, né? Quando se fala em direito trabalhista, você vai criar uma norma trabalhista que vai acolher todos os trabalhadores. A regra trabalhista vai servir para todos os trabalhadores. Quando se fala em legislação de trânsito, a lei tem que falar, olha, você tem que agir dessa forma. Então, a lei e os direitos,
ela é para todos. Uma vez que criado um direito, você recebe esse direito como todos os outros. Não se cria direito a poucas pessoas. Então, quando se fala em igualdade, se fala em perante a lei, você deve obedecer à lei como todas as pessoas, e se não o fizer, terá a sanção que todos aqueles que não fizeram teve. E os direitos, todos terão direitos. Tanto é que na Constituição brasileira está lá, todos têm direito à habitação, à escola, à moradia e habitação, né? A saneamento básico, a lazer. Então, quando existe a previsão legal de direitos, isso significa que são direitos para todos. Não está lá no texto constitucional, somente esse grupo tem esse direito. Não, ali é uma cobertura ampla para todas as pessoas. Quando se fala em igualdade, então se fala nessas duas formas de igualdade. Quando uma sociedade ela permite que uma classe tem direitos e outra não tem direito, aí está a desigualdade. Quando numa sociedade o judiciário trata uma pessoa diferente da outra, aí também está a desigualdade. Agora, nós temos que fazer uma reflexão um pouco mais adiante da igualdade e da desigualdade. Falar em igualdade não é falar em justiça. Quando você fala, não, se nós temos leis iguais para todos, nós temos direitos iguais para todos, não necessariamente a igualdade ela está conduzindo as pessoas para a justiça. Veja nesse desenho aí. No primeiro desenho está aqui a igualdade. Todo mundo tem o mesmo caixote para subir e assistir aí o jogo. No entanto, todos estão assistindo? Não. O mais alto consegue, o do meio consegue com um pouco de dificuldade e o baixinho ali não consegue ver jogo algum. O que é a justiça? A justiça vem trazer, ela vem de forma desigual. Olha, um não tem caixote, outro tem dois. Existe desigualdade? Existe, mas qual é o objetivo? O objetivo é a justiça, que todos venham ver o jogo. E algumas soluções para a justiça é justamente fazer um tratamento desigual. Vou dar um exemplo. A cota racial é um tratamento desigual. Quem tem direito à cota racial? Só pessoa descendente com matriz africana. Só pessoas africanas, né? Tem a cota racial. O índio. Quem vai ter a cota para índio? Só quem é índio. De certa maneira, você está trazendo pessoas, está dando privilégios a pessoas. Mas o que você busca ao dar esse privilégio? Não é a igualdade, mas sim a justiça social. Quando você fala que apenas pessoas, que nem tem um programa do governo do estado, é o programa Escola da Família, somente pessoas que cursaram a educação básica pública pode se inscrever nesse programa. Quando você coloca isso, você está criando uma desigualdade. Você está falando, olha, esses não podem entrar nesse programa. Esses não podem. O que significa? É desigualdade? Sim, é desigualdade de tratamento. Mas o que se busca? Se busca a justiça social. Então, nem sempre quando se fala em igualdade, se fala em justiça. Né? Temos muitas leis que, em tese, não busca a igualdade, mas busca a justiça para que haja um melhor relacionamento entre as pessoas dentro da sociedade. Então, isso é uma reflexão bastante interessante. Quando se fala em alguns tipos de benefícios, que nem, por exemplo, existem pessoas que recebem algum tipo de benefício financeiro do governo e outras não. Por que aquela tem direito? Porque existe uma situação de justiça que se busca. Então, muitas vezes existem leis que não são, que não trata todos de forma igual, vamos dizer assim. Ela vai criar algumas diferenças, mas é porque, em certa medida, ela busca a justiça social. Então, isso também é uma reflexão muito interessante para ser feita sobre essa questão da igualdade ou da desigualdade de tratamento, né? E aqui alguns exemplos de desigualdade. A desigualdade pode ser econômica, né? Uns têm mais dinheiro, outros têm menos, né? A desigualdade ela pode ser também política. Uns têm direito, ou uns têm direitos políticos e outros não. Na democracia consolidada, todos têm direitos políticos.
Em uma aristocracia, alguns pequenos grupos têm direitos políticos, né? Então, existe também a desigualdade no que tange a questão política e também na questão profissional. Existem algumas profissões que têm muito mais prestígio que outras na sociedade. Né? E as pessoas tratam essas pessoas em profissões com mais prestígio de forma diferente. Né? E onde que está, por exemplo, uma forma de desigualdade? A hora trabalhada do médico, por exemplo, vale mais que a hora trabalhada do gari, do limpador de rua. Né? Então, isso é uma forma de desigualdade. A profissão da pessoa, aquela pessoa tem mais privilégio do que outras. Então, existe também essa desigualdade profissional. Algumas profissões são muito mais valorizadas, têm muito mais prestígio na sociedade do que outras pessoas. Né? Então, e como que a gente faz para mudar essa realidade de desigualdade? Apenas com luta. As pessoas têm que sair da zona de conforto e buscar mudar essa realidade que está posta. Não é na zona de conforto, sentado atrás aí do televisor ou do teclado, xingando no Facebook, xingando no Twitter, que você vai mudar uma realidade. A mudança, para que nós sejamos protagonistas da nossa história, nós temos que ter ação e sair dessa zona de conforto que muitas vezes nós ficamos estagnados. Né? Vou dar um exemplo de transformação da sociedade. Se nós pegarmos lá no final do século XVIII para o século XIX, nós tivemos a Revolução Francesa. Né? Na Revolução Francesa, em 1789, o que aconteceu? Na história da Revolução Francesa, que quer quebrar a ordem da monarquia absolutista e trazer uma revolução burguesa. Pessoas estavam descontentes com aquela maneira da gestão da sociedade e quiseram mudança. Só que essa mudança foi a ação das pessoas e não simplesmente mera expectativa de um dia tudo vai mudar, um dia tudo vai melhorar. E eu fazendo sempre as mesmas coisas. Quem faz as mesmas coisas colhe os mesmos frutos. Quem planta as mesmas sementes vai colher sempre os mesmos frutos. Se você quer colher algo diferente, você tem que plantar coisa diferente. Essa é a dinâmica da vida, essa é a dinâmica da vida social. Você quer a mudança? Seja a mudança. E é com isso que eu finalizo aqui a aula de hoje com vocês. Agradeço aí essa oportunidade que vocês têm me dado aí nesse momento de distanciamento social, de poder me dirigir a vocês aí na casa de vocês para tratar de alguns assuntos aí de filosofia, né? Obrigado pela atenção, um beijo no coração e até breve.